não tiver denúncia, não haverá processo, não haverá, então, o devido processo legal, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, não é verdade? Temos também outra alteração substancial e importante, que tem influência em várias outras leis, é o artigo 75 do Código Penal. Antes, a pena máxima, o tempo máximo de cumprimento da prisão privativa de liberdade, aquela prisão prevista lá no artigo 32 do Código Penal, que tem aqueles 3 regimes: fechado, semiaberto e aberto, né? Os regimes de cumprimento de pena, e cuidado que muita gente confunde aí o RDD, ou seja, o regime diferenciado, como também um regime. Na verdade, não é um regime, é um aperfeiçoamento do regime fechado, previsto lá no artigo 52 da Lei 7.210 de 84. Então, tomem cuidado, o artigo 52 da Lei 7.210 de 84 não traz um novo tipo de regime de cumprimento de prisão privativa de liberdade. Então, o artigo 52 da Lei 7.210 de 84 traz apenas um regime diferenciado. Então, na verdade, um regime disciplinar diferenciado, é o chamado RDD, não é verdade? Então, eu vejo que lá no artigo 75 aumentou, o que era 30, passou a ser 40 anos o máximo. 40 anos é o máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, dentro dos 3 regimes. Aí, cuidado com os 3 regimes, não é só no regime fechado, né? Logicamente que nós temos aí decisão jusrealista na súmula 715 do STF. A súmula 715 do STF diz que esses 40 anos só servem para isso, né? Só para não passar os 40 anos, porque para liberdade condicional, para outros benefícios, não tem interesse nenhum esses 40 anos. Então, cuidado com a súmula 715 do STF. Depois nós temos outra alteração também substancial, está no artigo 83 do Código Penal, que fala sobre a liberdade condicional. A liberdade condicional é aquela liberdade que acontece quando a pessoa tem um tempo de cumprimento de pena, ela ganha a liberdade com algumas condições, não é verdade? E aí prevê, lá no inciso 3º, a linha B, que tem que ter, por exemplo, além do bom comportamento, que é a parte subjetiva dessa concessão, tem um objetivo. A objetiva, exatamente, é não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, né? O que é falta grave? São aquelas faltas previstas lá no artigo 50 da Lei 7.210 de 84. Então, tem que ficar um ano aí sem cumprir, sem praticar nenhuma falta grave, para que possa gozar do benefício da liberdade condicional, conforme prevê o artigo 83, inciso 3º, a linha B do Código Penal. Logicamente, essa inovação está lá na Lei 13.964 de 2019, e tem que tomar cuidado com a súmula 441 do STJ. A súmula 441 do STJ, ela traz que não interrompe o prazo para a liberdade condicional. Isso mudou. Então, cuidado com essa súmula 441 do STJ. O artigo 96, e aqui vem uma alteração que não está no corpo da Lei 13.964 de 2019, quando fala da medida de segurança. O que é medida de segurança? É aquela sanção aplicada no inimputável, mas não é aquele inimputável que está enquadrado lá no artigo 26 do Código Penal. E por ser inimputável, ele não sabe o que está fazendo, então ele não pode sofrer pena. A pena só se aplica no imputável. Como ele é inimputável, nos termos do artigo 26 do Código Penal, ele sofre medida de segurança. Ele pode ser internado no nosocômio, num ambulatório, num lugar que ele vai cuidar da saúde, né? Vai cuidar da mente, da cabeça, etc. Então, vejam que... E aí vem aquela pergunta: por quanto tempo poderá uma pessoa ser submetida aí à medida de segurança do artigo 96 do Código Penal, naquele procedimento do artigo 171 da Lei 7.210 de 84. Aí nós temos duas teses, né? A primeira tese é aquela que fala, que está relacionada ao entendimento do STF. Né? O STF entendeu no HC 82.000, aliás, deixa eu ver se eu lembro, 84.400
84.219, 84.219, e também no HC 107.432, 107.432, né, que é o tempo máximo da medida de segurança é de 40 anos, como prevê o artigo 75 do Código Penal. O máximo 40 anos. Já o STJ entende diferente, né? Então, a súmula 527 do STJ, diz que o tempo será o tempo máximo de pena cominada. O tempo máximo de pena cominada. Por exemplo, nós vimos aí o artigo 316 do Código Penal, que é o crime de concussão, cuja pena máxima cominada agora é de 12 anos. Então, o máximo para medida de segurança nesse caso seria de 12 anos. Então, esse é o entendimento do STJ no HC, aliás, na súmula 527. Súmula 527 do STJ. Então, cuidado com esse artigo 96 do Código Penal, porque não está previsto na Lei 13.469, mas tem efeitos, assim como tem lá também no artigo 2º do Código de Processo Penal, tem efeitos exatamente extra-lei 13.964 de 2019. Depois nós temos o artigo 310, parágrafo 4º, que fala sobre audiência de custódia, né? Audiência de custódia, no parágrafo 4º, que está suspenso, porque prevê o parágrafo 4º que não, uma vez que não apresentado em 24 horas o preso ao juiz, ele deverá considerar essa prisão ilegal e imediatamente relaxá-la, como prevê o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, sujeito à indenização prevista no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, e se gerar dano para a pessoa, a indenização prevista no artigo 954 da Lei 10.406 de 2002. Então, por força da DIN 1.298, 1.299, 1.300, 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, eu tenho certeza que os senhores já estavam contestando, não é verdade? E agora, recentemente, pelo HC 195.807, está suspensa aí a vigência do artigo 310, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Outra alteração interessante diz respeito à decretação da prisão preventiva, prevista lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando for uma prisão para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica, para garantir a aplicação da lei penal, para garantir a conveniência da instrução criminal, né? Exige-se agora, antes bastava ter um indício, agora não, agora tem que ter o fator chamado de contemporaneidade ou fato novo. Contemporaneidade ou fato novo, isso está previsto lá no artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal diz que o juiz, para decretar a prisão preventiva, tem que ter um fato novo ou contemporaneidade, ou seja, que o fato esteja acontecendo agora. Não é um fato que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, isso não interessa. Interessa que, para que seja decretado a prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato tem que estar agora, nessa era, nesse tempo, como prevê o artigo 315, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. E isso é uma decisão muito interessante do HC 553-310, da ministra Laurita Vaz, do STJ, né? HC 553-310,
trouxe aí a necessidade da contemporaneidade ou do fato novo. Então, para que seja aí